pequena análise sobre o JW Broadcasting, maio 2022. Então, vamos considerar 4 coisas que todos nós precisamos fazer para proteger e cuidar da nossa união cristã. A primeira é seguir as orientações da Organização de Jeová. Pergunta: onde aparecem na Bíblia as palavras Organização de Jeová? E onde na Bíblia aparecem as palavras? Primeiro temos que obedecer à Organização de Jeová. Provérbios 30:6 diz: não acrescente nada na palavra de Deus para que ele não te repreenda e para que não venhas a ser mostrado como mentiroso. Você sabia que esta suposta Organização de Jeová ensinava que transplante de órgãos é canibalismo? Veja Sentinela 15 de novembro de 1967, página 702. Em inglês. Você sabia que esta suposta Organização de Jeová ensinava que o tamanho do nariz da pessoa determina se ela é uma pessoa inteligente ou não? Esta suposta Organização de Jeová ensinava que uma pessoa que tem um nariz grande é mais inteligente, e uma pessoa que tem um nariz pequeno é uma pessoa menos inteligente. Se a pessoa tem nariz grande, ela tem mente judicial. Se a pessoa tem nariz pequeno, ela não tem mente judicial. Veja: A Idade de Ouro, de 19 de janeiro de 1921, página 224 em inglês. Ora, se primeiro temos que obedecer à Organização de Jeová, então seríamos obrigados a obedecer este ensino mentiroso acima sobre transplante de órgãos ser canibalismo e o tamanho do nariz mostrar se a pessoa é inteligente ou não. Se a organização é de Jeová, Jeová seria o responsável por tais ensinos mentirosos. Cada um dos irmãos e as congregações reconheceram e obedeceram à autoridade do corpo governante da época. Se existia um corpo governante naquela época e segundo o corpo governante atual, o corpo governante está atrelado ao escravo fiel e prudente, então, obviamente devia existir o escravo fiel naquela época. Então, porque este corpo governante só foi designado em 1919, significa que após a morte deste corpo governante daquela época do primeiro século, significaria que a congregação cristã passaria 1900 anos sem corpo governante ou sem escravo fiel e prudente. Como os cristãos fariam para seguir as normas da Organização de Jeová nestes 1900 anos sem o corpo governante? Os cristãos teriam que se virar só com a Bíblia sem corpo governante por mais de 1900 anos. Ah, entendi. Os cristãos tiveram que se virar só com a Bíblia durante mais de 1900 anos, até que em 1919 fosse designado o atual corpo governante ou escravo fiel e prudente. Veja Sentinela julho de 2013, página 20, parágrafo 3. Ah, entendi. E você? Entendeu também? Consegue engolir que Jesus deixou a congregação desamparada, sem o corpo governante, por mais de 1900 anos? Como que eles fizeram para entender a Bíblia, se sem o corpo governante ou escravo fiel e prudente ninguém consegue entender a Bíblia? Veja Sentinela 1º de agosto de 1982, página 27, parágrafo 4. E se ninguém consegue entender a Bíblia sem este corpo governante ou escravo fiel, como tais cristãos nestes mais de 1900 anos que se passaram podem ter a vida eterna? E se Paulo fazia parte do corpo governante, porque ele não foi desassociado por sua desobediência ao mesmo, haja vista que ele disse: pois, faço-vos saber, irmãos, que as boas novas que vos foram declaradas por mim não são algo humano, porque não recebi de um homem, nem me foram ensinadas, exceto por uma revelação de Jesus Cristo. Veja Gálatas 1.
11. Tampouco subi a Jerusalém, aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Veja. Gálatas 1:17. Note que Paulo disse que quando se converteu, não subiu para Jerusalém para receber instruções do suposto corpo governante. Paulo já partiu direto para a Arábia e Damasco ensinar aquilo que Jesus revelou para ele. Ora, hoje, esta atitude de Paulo seria considerado insubmissão aos que tomam a dianteira. Logo, Paulo deveria ser desassociado, não é mesmo? Então, por que a Bíblia não menciona que Paulo foi desassociado? Porque a Bíblia não menciona que Paulo foi repreendido por não ter ido primeiro a Jerusalém consultar o corpo governante. Agora, veja o que Paulo diz. Então, 3 anos depois, subi para Jerusalém para visitar a Cefas, e fiquei com ele 15 dias, mas não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Veja Gálatas 1:18-19. Se existia de fato um corpo governante em Jerusalém, porque Paulo não conseguiu ver a maioria dos componentes dele durante os 15 dias em que passou lá em Jerusalém? Portanto, a conclusão é que nunca jamais houve um corpo governante de homens para governar os cristãos, pois Jesus prometeu que estaria com os cristãos todos os dias até a terminação do sistema de coisas. Então, por que precisariam de corpo governante de homens? Veja Mateus 28:20. Quer melhor do que isso? Jesus estaria com a igreja cristã todos os dias e seria o cabeça da congregação. Veja Efésios 5:23. Então, por que os cristãos precisariam de um corpo governante de homens? Tudo bem, que no primeiro século a Bíblia ainda não havia sido completada e Deus não havia revelado tudo. Deus estava revelando ainda. Desta feita, precisava-se dos apóstolos como genuíno canal de Jeová. Mas depois que a Bíblia foi completada, não haveria mais a necessidade de um grupo de homens ditar o que os cristãos deveriam ou não fazer. Veja 1 aos Coríntios. Pois, a igreja cristã já teria a Bíblia Sagrada completa, teria Jesus Cristo e teria o Espírito Santo para guiar os cristãos. Então, por que a necessidade de terem um suposto corpo governante que seriam os chefes da suposta organização de Jeová? Veja João 14:16-17. Veja 1 aos Coríntios 11:9-10, que diz: Pois temos conhecimento parcial, e profetizamos parcialmente, mas quando chegar o que é completo, será eliminado o que é parcial. Ou seja, quando a Bíblia for completada, e isso ocorreu dezenas de anos após Paulo ter escrito acima, daí seria eliminado o que é parcial. Teriam a Bíblia completa, com o Apocalipse, que ainda não havia sido escrito pelo apóstolo João, de modo que após a escrita de Apocalipse, chegaria o que é completo, e não precisariam mais de um grupo de homens para pensar e governar a igreja. Concluindo esta história de termos que obedecer um corpo governante que são chefes nesta suposta organização de Jeová, é tudo falácia. Leia a Bíblia e siga o que ela manda, e serás feliz nisso. Veja o Salmo 119, 105. Tiago 1:5 diz que, se tiverdes falta de sabedoria, peça ao corpo governante. Ou peça a Deus. Peça a Deus, diz Tiago 1:5. E tenha fé que Jesus e o Espírito Santo estão dirigindo a igreja cristã. Mas, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Efésios 2:8-9 diz que não se faz obras cristãs para sermos salvos, mas se faz obras cristãs para continuarmos salvos. Veja,
Efésios 2, 8, 9, e compare com Tiago 2, 17. Quais são as obras cristãs que devemos fazer? Seguirmos todas as instruções que Jesus e os discípulos de Jesus nos deixaram e que estão contidas na Bíblia Sagrada. Portanto, é uma espúria afirmação que primeiro temos que obedecer à organização de Jeová, pois como vimos, quem está por detrás desta suposta organização de Jeová? Um grupo de homens não inspirados, que querem se comparar no mesmo nível dos apóstolos inspirados. Falaciosos é o que são tais homens. Pense nisso. Lembre-se de 1 aos Coríntios 7, 23, que diz que nós não devemos mais ser escravos de homens,